Mais uma vez estamos aqui no canal Aviva com você, agradecendo a Deus pelo avivamento que Ele já está gerando nas nossas vidas. Temos recebido através de e-mail, de visitações na nossa página, no Face, no inbox, muitas pessoas agradecendo a Deus a nossa volta, por estarmos falando, né? Antigamente o nosso programa era pelo rádio, agora Deus tem nos dado esse canal de avivamento, que tanto em áudio quanto vídeo podem ser ouvidos, assistidos, e você pode ver quantas vezes quiser, não é igual o rádio que tinha só aquele horário, né? Se bem que nós pretendemos uma hora online para estar com você ao vivo, para nós estarmos falando mesmo juntos cada dia. E hoje eu quero trazer uma mensagem que falou muito ao meu coração. E a preocupação, eu tive muita preocupação quando na época da rede de intercessão, a primeira coisa era treinar pessoas para saber o que estavam fazendo. E porque batalha espiritual é uma coisa que as pessoas têm medo de falar. Mas mesmo você não... eu não quero entrar em batalha espiritual. Amados, só de um dia termos estendido as nossas mãos para Jesus e falado, nós aceitamos Jesus como Salvador, já estamos em batalha. Então, tanto faz, se você querer orar ou não, estamos em batalha constante. E o segredo é melhor que você saiba tudo a respeito do inimigo, porque ele sabe sobre você. E ele luta todos os dias contra as nossas vidas. Então, esse exército de embaixadores de oração que o Senhor está levantando são pessoas maduras. E nós queremos que não sejam meninos vestidos de farda, porque muitas pessoas foram bombardeadas porque partiram para a guerra com vida desconcertada, pessoas que querem guerrear com a vida cheia de pecado, pessoas que querem ir para a praça, destronar principados e potestades, mas com a vida totalmente desajustadas. E uma coisa que Jesus disse quando vieram prendê-lo foi: vem aí o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Quer dizer, ele não tem nada comigo, eu não tenho nada com ele. Então a palavra que o Senhor está nos trazendo hoje está no livro de Efésios, que diz, concluindo, quer dizer, depois do que tudo que Paulo ensina, ele diz, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus. Não é uma armadura, mas toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmes no dia do mal e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Essa é uma palavra muito forte. Permanecer inabaláveis sem retroceder. Então o Senhor compartilhou essa palavra que está no livro de 1 Samuel. E é algo que Davi teve de experiência. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é porque somos ungidos que não seremos bombardeados.
Não é porque foi derramada uma unção sobre a nossa cabeça que não somos bombardeados. Satanás não respeita classe social, ele não respeita patente eclesiástica, ele não respeita nada, ele só respeita pessoas guardadas no sangue de Jesus, pessoas que têm compromisso com Deus, pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e são filhos verdadeiros de Deus. A este sim, Satanás respeita. Então nós vamos ver uma história de Davi. Olha, não é porque você vence um gigante em um dia, que se você for partir para a briga com outro gigante, sem que o Senhor tenha te mandado, você não terá sucesso. Então, nós temos que aprender uma coisa logo no começo do que Deus vai nos guiar nesse nosso treinamento. Existem dois tipos de desobediência: deixar de fazer o que Deus mandou e fazer também o que Ele não mandou. Por isso que nós temos nos metido em batalhas. Eu tenho cuidado de pessoas em desgaste espiritual muito grande, pessoas desgastadas espiritualmente, pessoas em depressão, pessoas tomando remédio tarja preta, porque, mas pastora, por que aconteceu isso? Eu era uma intercessora, uma pessoa que batalhava. Deixa eu te dizer, você deve ir onde Deus te manda ir, porque Deus está com você, só onde Ele manda você ir. E nós temos uma cultura de ativismo. Todo mundo chama, vamos ali, vamos repreender um demônio ali, uma equipe foi para a praça, tem que repreender os demônios da praça. Amados, sabe o que eu aprendi nesses anos? Que não se expulsa demônios, às vezes com tantas palavras, igual as pessoas iam para as praças, repreendo o espírito de prostituição, disso e daquilo. Eu tenho aprendido com o Senhor: seja luz no meio das trevas e as trevas fugirão. Não basta ir um dia em um lugar repreender, se nós não enchermos essa cidade de luz. Então, Goiânia tem estado em trevas. Ontem no jornal, mais pessoas morreram assaltando um carro forte. Então, todos os dias temos visto policiais passando e dizendo: não vá, igual nós moramos aqui perto do Flamboyant, não saiam com bolsas, não saiam sozinhos, porque há uma praga de ladrões andando e assaltando. Nós não temos tido paz. Eles entram em prédios, eles sobem pelas casas. Então nós temos que saber com quem estamos lutando e como lutar. E escute essa história, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com essa história que está em 1 de Samuel, capítulo 30, que diz: quando Davi, diz primeiro, no 29, que os filisteus entraram com as suas tropas em Jezreel, e enquanto os governantes dos filisteus avançavam com seus grupos de 100 e 1000, Davi e sua milícia marchavam na retaguarda. E então Davi fez uma proposta ao rei, dizendo: nós temos estado aqui nas bordas do seu país e nós temos uma liderança forte, homens fortes. Vocês querem que nós vamos à batalha com vocês? Olha bem, foi Davi que foi se oferecer para entrar numa batalha. E aí os
guardas, os generais desse rei falaram: esse é Davi, aquele que matou Golias. É possível que ele saia à guerra conosco. E quando estivermos na metade da batalha, ele se volte contra nós. Então o rei disse: voltem para suas casas e nós não precisamos da sua ajuda. Quer dizer, Davi foi para uma guerra que Deus não mandou ele ir, ele se ofereceu para lutar ao lado de um rei ímpio, pagão, com deuses estranhos do lado dele. E aí, vocês vão ver o resultado agora. Quantas vezes nós temos entrado em batalhas, como eu disse esses dias a uma irmã, ela estava sofrendo bombardeios, mas tinha que permanecer. Ela saía de Goiânia, ia para Brasília, ficava 10, 15 dias em Brasília com 2 filhas, um filho, porque tinha que guerrear uma causa de uma irmã. E a casa dela foi totalmente atacada, totalmente destroçada. E ela me ligou e disse: bem que você me dizia para não abandonar a minha casa. E uma das coisas que nós temos visto, em nome da batalha espiritual, muitas mulheres têm saído de suas casas, né? Ah, vou orar na casa de fulano, vou orar pelo cicrano, vou orar na empresa do fulano, tudo com segundas intenções. Então, muitos empresários e empresárias em Goiânia têm os seus gurus particulares, porque muitas mulheres e homens de Deus têm se tornado, ao invés de profetas, gurus espirituais, que esse povo não faz nada sem ligar na casa da irmã Joana, vamos dar esse nome, né? Sem falar: e aí, o que você acha? Eu compro esse imóvel, eu vendo, eu não vendo? E ela vai profetizar mentiras. Na maioria são homens que têm 2, 3 mulheres, mas porque solta verba para esse profeta, para essa profeta, aliás, profetiza, falsos profetisas, e elas estão ali profetizando. E a palavra do Senhor diz que Davi foi, e para não desagradar os príncipes, esse rei mandou que Davi voltasse. E aí, quando Davi e seus homens chegaram em Ziclag, no 3º dia, os amalequitas haviam atacado Neguebe e devastado e incendiado a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quer dizer, sequestraram. E quando decidiram seguir o caminho, logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que suas mulheres e seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. E a palavra que o Senhor nos trouxe é: lutando lutas que não são suas, guerreando guerras que não são suas. Mais uma palavra de incentivo: em Cristo tudo é recuperável. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra é: Davi era ou não era um homem de Deus? A unção de rei já estava sobre a cabeça dele. Ele só não tinha assumido o reinado, mas ele estava com uma unção de Deus. Ele era homem de Deus. Deus tinha dito: eu achei Davi para ficar no lugar de Saul. E aqui diz: então Davi e todos os que estavam com ele, olha isso, presta atenção,
prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem em lágrimas. E é o que eu chamei de... Você já pensou um exército chorando? E na nossa cultura diz que homem não chora, né? Mas aqui havia um choro, e esse choro podia ter várias causas. Primeiro, eu creio que Davi estava pensando: para que eu fui me meter em guerra que não era minha? Porque foi a 3 dias de caminho. Ele gastou 3 dias para voltar, 3 para ir, 3 para voltar. Enquanto ele estava guerreando guerra dos outros, os amalequitas passaram na sua cidade e devastaram tudo. Queimaram as casas, levaram cativos todos. Crianças, velhos, as esposas de Davi estavam no meio. Então, há uma coisa que Deus tem nos chamado a atenção. Até que ponto você está esgotado espiritualmente por se intrometer em batalhas que Deus não te deu? Porque, amados, nem tudo que acontece em nossa cidade, Deus nos manda participar. Por exemplo, já houve várias conferências aqui. O Senhor me fala: fica de joelho, mas não vá. Nem tudo é para participarmos, mas nós queremos atividade, nós queremos ativismo, nós queremos ir a conferências, nem que seja para mostrar as nossas roupas novas que compramos. Tem muita gente que vai em todos os eventos, porque ela tem que mostrar a roupa nova que comprou. E eu não estou brincando. Temos que ter desfiles de moda. Tem que haver desfiles de roupa. Nós temos que mostrar nosso talento. Davi falou para o rei: olha, eu e esses homens somos valentíssimos. E o rei falou: não preciso da sua ajuda. E quando ele voltou, agora estava todo desmoronado em volta dele. E aqui diz: as 2 mulheres de Davi, da mesma forma, tinham sido levadas presas. Ainoã, da cidade de Israel, e Abigail do Carmelo, que fora esposa de Nabal. E Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. E Davi, entretanto, se fortaleceu no Senhor, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Deixa-me dizer uma coisa: quando estamos na batalha errada, até nossos amigos se voltam contra nós. Quando estamos em batalha errada, até os nossos aliados começam a se voltar contra nós. E quando isso começa a acontecer, é hora de parar e perguntar: eu estou fazendo a coisa correta? Estou no lugar correto? Deus está do meu lado? E diz que enquanto os outros estavam amargurados e murmurando, Davi se fortaleceu no Senhor. O segredo, meu irmão e minha irmã, que estão aí do outro lado, nos vendo, é fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Tem gente que se fortalece, né? Abrindo mais uma empresa, arrumando mais um negócio, mas Davi se fortaleceu no Senhor. E então declarou Davi ao sacerdote Abiatar: rogo-te que traga-me depressa o efode, colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores e alcançá-los-ei? E a resposta foi sim. Minha pergunta agora: por que Davi não evitou esse problema perguntando antes: Senhor, o Senhor quer que eu ajude o rei de Amaleque?
O Senhor quer que eu entre nessa batalha espiritual? O Senhor quer que eu faça alguma coisa por essa pessoa? Amados, quantas pessoas estão desgastadas espiritualmente, esgotadas, porque estão batalhando batalhas que não são suas, que Deus não te mandou fazer. E agora Davi, depois que viu tudo que tinha acontecido, uma cidade em chamas e os filhos levados cativos, e os amigos agora se tornaram inimigos, querendo apedrejá-lo. Ele então disse: consultarei o Senhor, confiarei no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de qualquer coisa, confie em Deus para tudo, para tudo. Não entre em batalhas que não são suas, que Deus não te mandou entrar. E Davi partiu com 600 homens que estavam com ele, e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porque cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguir. Vocês viram aqui que 200 pessoas ficaram para trás? Eram homens valentes, que sabiam guerrear, mas já não tinham forças. E o Senhor me disse, naquele dia que Ele estava me dando essa palavra, muitos líderes, deixa eu falar uma coisa, muitas pessoas começaram igrejas porque saíram de uma totalmente triste, alugaram um lugarzinho, colocaram umas cadeirinhas brancas, colocaram uma placa lá e estão chamando de igrejas. E estão totalmente esgotados, porque não tiveram a humildade de ir a outro lugar, sentar no banco e aprender. Porque muitos não foram chamados para serem pastores. Muitos não foram chamados para serem apóstolos. Muitos não foram chamados sequer para ser nem presbíteros nem diáconos, mas foram chamados para ser servos. E nem por isso é menor diante do Senhor. A Bíblia diz que o que serve é maior do que o que é servido. E por isso, muitas igrejas falidas, envergonhando o nome de Deus, e homens e mulheres esgotados, porque esses 200 ficaram para trás, e Davi foi obrigado a ir atrás das pessoas que levaram os seus e guerrear pelos 600, porque 200 já não tinham força, e deram-lhe também forças. E Davi se indagou: a quem pertences e de onde és? E um jovem egípcio disse: meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Então são líderes que, quando as pessoas adoecem, o deixam para trás. E Davi foi e os atacou e os achou espalhados, e os espalhou por todas as regiões. Davi os atacou de surpresa e os massacrou desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelo. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado, e também libertou suas esposas e seus filhos. Então, amados, aqui está o segredo: fortalecer no Senhor, na força do seu poder. É tempo de clamar, e é tempo de resgatarmos os nossos. É tempo de estar atrás da nossa família. Uma coisa que o Senhor me disse é que nós estamos às vezes muito envolvidos na obra da igreja, mas esquecemos que temos uma família. E é hora de irmos atrás dos filhos,
que estão afastados do Senhor. É hora de irmos atrás de esposos e esposas que foram sequestrados pelo inimigo. Primos que foram sequestrados, tias que foram sequestrados pelo inimigo, e pais e mães que também foram. Por isso, nós convocamos aos embaixadores de oração para fazermos uma oração nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos por essa palavra, para que o Senhor nos dirija, que nós não façamos nada que não tenha vindo do Senhor, que não seja direção do Senhor. Fortalece essa pessoa que está do outro lado, que foi em batalhas que não eram suas, que foi guerrear com inimigos que não eram seus, e agora está doente, está sozinho, como esse jovem ficou sozinho e abandonado. Coloca forças, coloque de pé como Davi, fortaleça-o no Senhor e na força do seu poder. Levante-o novamente, coloque-o de pé, porque temos que perseguir muitos inimigos nessa cidade e no nosso país, no momento certo e na guerra certa do Senhor. Abençoe a todos que estão assistindo ou ouvindo, Senhor, e que o nome do Senhor seja engrandecido hoje e sempre, no nome de Jesus.